Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Deu um probleminha na câmera, eu tentei arrumar, eu vou ver, acho que esse até o final do ano, né, esses próximos fechamentos eu vou fazer sem a câmera, vou tentar arrumar aí no final de semana, vamos ver. Mas o que importa é a informação, é o gráfico e os comentários, né? Hoje, né, a gente teve um bom desempenho das bolsas norte-americanas, resultado da Nike, né, o papel fechou com uma alta de 12%, mostrando uma forte demanda da América do Norte, redução dos estoques. Então, demonstra, tudo bem que é um dado, vamos dizer, atrasado, que é do terceiro trimestre, né, mas é um dado que mostra ainda que a economia norte-americana segue bem ativa. E isso ajuda, né, a trazer essa expectativa que, mesmo com a inflação, a economia ainda segue ativa, né? Que é que a gente estava comentando, que é um cenário, assim, seria um ótimo cenário, a inflação controlada ou até caindo e atividade, não digo pujante, explodindo, mas pelo menos estável, né? Sem uma queda brusca. Então foi interessante o resultado e trouxe esse movimento de alta, né? S&P subindo 1,50, Dow Jones subindo 1,60, e amanhã vai ser a prova real. Né? Amanhã às 10h30 nós temos o PIB norte-americano, a última versão do terceiro trimestre. A expectativa é pela manutenção da alta de 2,9%, que foi apresentada na segunda versão. E vai ser muito importante esse resultado, o de amanhã e de sexta-feira, né? Porque a gente vai entender se o mercado norte-americano vai conseguir voltar a negociar acima do 3,920 ou vai bater por aqui, né? E por conta da tendência de baixo de curto prazo, voltar para perder esse 3.800 e quem sabe voltar para cá. Então vai ser bem importante o comportamento do S&P em relação a esse 3.910. A tendência de baixa no curto prazo ela é forte, o mercado acabou de anular uma tendência de alta no curtíssimo prazo, então não é esperado romper esse patamar. A expectativa principal não é essa, só se a gente tiver um resultado muito, muito bom da inflação, muito bom do PIB. Então vai ser bem importante o fechamento de fechamento da semana, e amanhã e sexta-feira os dados econômicos dos Estados Unidos a partir das 10h30. Então vamos ficar ligado que vai ser fundamental. E o comportamento do S&P no 3.920, tá? Querendo ou não, aqui confirmou um candle de reversão, mas abaixo desse 3.920 aqui é difícil falar que é compra. Ficou um cenário complicado o gráfico, né? Acabou de perder um suporte. Esse cenário complicado, mas qual que é a tendência que manda? É a tendência de baixa de curto prazo. Então, a gente tem que respeitar ela por enquanto abaixo da 920. Mesma questão do nosso Ibovespa. Hoje subindo, né, acompanhando a alta do petróleo. Né? Petróleo subiu hoje 3%, fez até Petrobras caminhar bem, né? As empresas do setor aí caminharem bem. E o minério de ferro subiu 2%, então o commodities ajudou bastante. Esse bom humor externo, as commodities ajudaram bastante. E também foi confirmado tudo que foi falado ao longo dessa semana, né, da PEC de transição, que vai ser só um ano, que vai manter os mesmos valores. Né, a gente falou um pouquinho sobre isso ontem, que a questão fiscal do ano que vem vai ser importante. Não adianta a gente achar que porque reduziu de 2 para 1, resolveu o problema fiscal do ano que vem. Ainda é um ponto importante para a gente acompanhar, né? Obviamente isso foi muito bom, isso foi bom, porque não compromete 2024, então a gente viu, né, a curva aqui de fato deu uma ajustada, mas você vê que o prêmio fiscal ainda é gigante. Se fosse mesmo despreocupado com relação ao fiscal, essa curva deveria ir muito mais para baixo, né? A previsão do vértice para 2024, porque se você levar em conta a economia, né, deveria ter um corte mais profundo da taxa de juros para 2024. E não é isso que o mercado está projetando por enquanto. Né? Está projetando apenas um corte de 50 bips para 2024 e para o ano que vem a manutenção no 13,75. Né? Então, assim, ainda é um nível de risco alto. E por isso que agora a gente está atingindo um outro extremo. Né? A gente estava no extremo... assim, na base, no extremo de mais estresse da curva de juros, agora a gente está indo para o extremo do cenário base, né? Agora a gente está indo para o extremo do cenário base. Então, assim, começa a
a gente perguntar aonde tem mais upside, né? Realmente, como é que vai ser a questão da inflação? Acredito que a gente só vai entender isso só a partir dali do primeiro trimestre de 2023. Então, vamos ver como é que vai ser. Acho que dificilmente a gente vai ter uma explosão de volatilidade nesses primeiros meses, né? Janeiro, fevereiro, por conta dessas dúvidas com relação ao fiscal. E não podemos esquecer também que a gente acabou de iniciar uma tendência de baixa no curtíssimo prazo. E hoje mais um dia que o mercado tentou romper os 108 mil pontos, devolveu, né? Ontem foi lá, devolveu, hoje foi lá e devolveu. Não é um candle de indefinição, né? Apesar de ter fechado bem numa alta de 0,50, não é um candle de indefinição. Então, por enquanto, beleza, vamos tentar romper os 108 mil pontos, vamos tentar ir contra a tendência de baixa de curtíssimo prazo, mas aqui é um ponto de resistência importante. Aqui é ponto para pensar, na minha visão, pensar em parcial, não aumentar a posição ou qualquer coisa nesse sentido. Aqui é um ponto de fazer parcial. E uma correção de fato só vai ser vista, né? Essa tendência de baixo de curtíssimo prazo volta a ganhar força abaixo dos 104,600. Então eu acredito que a gente vai encerrar o ano aí entre 108 e 105, vai ficar travado um pouquinho e aí o começo de 2023 vai ser aí o guia. Lembrando que a gente está em tendência de baixa. Se romper esses 108 mil pontos em fechamento no mês, se fechar o mês acima dos 108 mil pontos, o que eu acho pouco provável, porque não tem upside na mesa, né? Agora é só um ajuste de expectativa de risco, vai ser surpreendente. E aí tem que mudar um pouco a cabeça, né? Tem que mudar um pouco a cabeça de ser um pouco mais otimista, né? Nesse sentido, porque se interromper essa tendência de baixa, é um feito gigantesco, né? Então, vamos ver como é que vai ser. Ainda tem que acreditar, na dúvida a gente sempre tem que acreditar na tendência, e essa tendência acabou de ser iniciada, que é essa de baixo. Então, aqui para mim, sem dúvida nenhuma, é um ponto para fazer parcial, e para quem gosta de vender, quem quer proteção, alguma coisa assim, pode ser um ponto de venda se confirmar um candle de reversão por aqui. Beleza? Bom, dos papéis, né? Petrobras conseguiu, se fechar a semana acima do 22,60, anula a tendência de baixa de curtíssimo prazo, se beneficiou por conta do petróleo, né? Querendo ou não, ainda a empresa mais barata do setor, né, no mundo. Então, mas por enquanto, abaixo da média móvel de 21, o viés de baixa, ele segue ativo, e se voltar a negociar abaixo do 22,60, a gente volta a ter um cenário de baixa no curtíssimo prazo mais consolidado. Vale segue a mesma ideia, travado entre 89 e a média móvel de 21. Muitos candles de indefinição aqui. Não vejo outra coisa senão fazer uma parcial, qualquer coisa nesse sentido, tá bom? Dos destaques de alta, hoje foi IRB, né? A empresa soltou um resultado aí que animou o mercado. Sem dúvida nenhuma, essa alta com um volume muito acima da média, esse gap no 0,81, mostra pela primeira vez em anos, né? Em anos não, em anos. O papel aqui, ó, faz quanto tempo que ele não voltava para a média móvel de 72? Né? Voltou e devolveu tudo. Né? Faz muito tempo que o papel não deixava um sinal tão forte de reversão no curtíssimo prazo. Então, se você gosta do papel, acho que agora é um bom ponto para pensar. Porque você tem pelo menos um cenário gráfico um pouco mais assim, favorável, né? Pelo menos você já tem um rompimento forte da média móvel de 21. Você tem um gap de alta, que aqui pode ser um gap de fundo, que representa um sinal de fundo. Você tem um suporte acima, você tem fundo no 63, agora, né, você tem um rompimento desse 0,80 que forma outro suporte. Então, além da mínima histórica, você tem um suporte importante que é o 0,81. Então, assim, se você gosta da empresa, é um ponto para ser estudado. Né? Não compraria agora, teste da média móvel de 72, indo para o último fundo perdido, que é 1,10, mas pô, fez uma onda 1 muito boa. Voltou para cá, 90, 89, mostrou um sinal de reversão por aqui, pode tentar. O importante é não perder o 0,81. Né? No que eu falo, não acho que vale a pena colocar 10% de sua carteira nisso. Mas, por exemplo, entre
IRB e Oi, na situação gráfica atual, naquela questão, vou colocar 2% e ver se dá certo, eu ganho bastante, se perder não vai me machucar, pode ser uma alternativa. Né? Vale a pena estudar. Graficamente ficou interessante sim. Não dá para negar isso. Ficou interessante. Tá bom? Do outro lado, destaque negativo, né, os papéis que subiram ontem por conta do fechamento da curva. Hoje a curva estabilizou e esses papéis que estão em forte tendência de baixa devolveram tudo. Né? Então, Magazine, Via Varejo, tudo isso devolveu tudo. E vamos falar um pouquinho aqui de Magazine, que foi o destaque de baixo. O importante aqui, primeiro, se perder esse 2,54, probabilidade maior é perder o 2,37 e voltar para a mínima do ano. Para a mínima do histórica, né? Para a mínima do ano, né? Não é histórica, não. Histórica é lá na PQP. Para a mínima do ano, que é o R$2. Então não pode perder o 2,54, tem uma chance gigantesca, e especialmente perder o 2,37. Tá bom? Então foram esses os destaques do dia, né? Só para falar dos bancos, né? Bradesco também atingindo média móvel de 21, que mais? Itaú também média móvel de 21. Então aqui não esqueçam de fazer as parciais, afinal de contas o mercado está em tendência de baixa no curtíssimo prazo. Beleza? Então é isso, pessoal. Grande abraço e até mais.